Um médico da Fundação SCP, com traje de proteção, é escoltado por 2 guardas pela instalação segura. Eles param diante de uma grande porta selada e um guarda escaneia seu cartão de segurança. A porta desliza com um sibilo audível ao abrir. O médico, nervoso, é convidado pelo guarda a entrar. Eles não irão acompanhá-lo. O médico entra na pequena eclusa de ar e a porta se fecha com um estalo. Um complexo mecanismo de trava sela a porta atrás dele. Ele está realmente trancado. O processo reverso, então, começa na porta trancada à frente dele. Termina e a porta se abre, revelando uma sala com luzes brilhantes que cegam brevemente o médico. Conforme seus olhos se ajustam, ele pode ver que a sala inteira é branca e banhada em uma luz intensa. Ele sai da eclusa de ar e se dirige ao centro da sala, onde sua tarefa o espera. Ele dá um passo lento de cada vez, pausando por um momento, após cada um, antes de dar o próximo. O médico quer acabar com isso o mais rápido possível, mas ele tem que seguir os protocolos, e é assim que eles ditam que se deve caminhar nesta câmara de contenção. À medida que o médico se aproxima do centro e seus olhos se ajustam à luz intensa, ele finalmente pode ver o que esta sala contém. Bem no meio da sala, diretamente sob as luzes, está um homem. Ele está deitado em uma mesa, imóvel, exceto pela respiração lenta e ritmada, auxiliada pelo ventilador ao qual está conectado. Uma sonda de alimentação foi inserida em seu nariz e diversas máquinas ao seu lado zumbem e bipam, medindo seus sinais vitais. O médico continua a dar um passo lento após o outro, e eventualmente, após o que parece uma eternidade, ele chega ao meio da sala. As luzes sobre o homem estão anguladas, criando grandes sombras escuras que saem dele. Agora, o médico está perto o suficiente para perceber o que lhe foi alertado em suas instruções. Embora o homem esteja completamente imóvel, as sombras estão se movendo. Correndo nas bordas da sombra do homem parecem estar aranhas, e grandes também, com cerca de 7 centímetros de diâmetro. Mas o médico não encontra nenhuma aranha real no homem. Apenas as sombras das aranhas gigantes são visíveis, movendo-se para frente e para trás na sombra do homem. O médico está cada vez mais nervoso, sentindo o suor escorrer por dentro de seu traje de proteção, embora tente se convencer de que é apenas devido às luzes brilhantes que o atingem. O médico chega aos aparelhos que medem os sinais vitais do homem e registra as leituras, indicando que o coma induzido do paciente parece estável. Ele é frequentemente distraído do trabalho pelo movimento das aranhas. Uma delas de repente pula de uma parte da sombra do homem para outra, assustando o médico e fazendo-o pular para trás. As aranhas param de se mover abruptamente e ele sente que estão olhando diretamente para ele, mesmo sem conseguir ver seus olhos. O médico fica paralisado de medo, encarando as aranhas, mas após um momento, elas voltam ao comportamento anterior e começam a rastejar ao longo da borda das sombras do homem em coma mais uma vez. O médico continua a seguir sua lista de verificação e engole audivelmente. Ele chegou ao último item, rotulado como exame físico. O suor nervoso escorre pelo seu rosto até os olhos, e ele deseja não estar usando o traje de proteção para poder secá-lo. Ele sabe que precisa se aproximar muito mais do homem e de sua sombra, mais do que se sente confortável. Ele precisa verificar o pulso do homem pessoalmente, caso contrário, não poderá sair da sala. Ele estende a mão em direção à mão do homem, devagar e com cuidado. Ele pode ver a sombra de sua mão se aproximando perigosamente da sombra do homem e da aranha. Uma das aranhas para de se mover, como se observasse e esperasse a sombra do médico se aproximar. Ela se ergue nas patas traseiras, aparentando estar pronta para atacar. O médico se aproxima cada vez mais da mão do homem, quando, do nada, a sala é abalada por uma explosão. O médico gira
Em um monitor ao lado da porta da eclusa de ar, ele vê uma transmissão do corredor externo. Os guardas que o escoltavam correm pelo corredor sob a luz vermelha de emergência piscando. Ele se volta para o homem na mesa. A aranha que o esperava sai do modo de ataque e volta a se apressar pela sombra. A sala é abalada por uma explosão ainda maior e de repente fica escuro. O corte de energia deve ter ocorrido devido aos eventos externos. Ele ouve tiros abafados e gritos distantes, mas ambos são abafados por sua respiração nervosa e pesada dentro do traje. O médico cai no chão e tenta rastejar de volta para a porta, desorientado, sem saber para onde ir. Ele bate a cabeça com força e ouve um estalo vindo de sua máscara. Deve ter sido a mesa. O médico vira e rasteja na outra direção, encontrando a porta da eclusa de ar. Ele se levanta e bate e puxa a porta, mas ela não se move. Ele encontra o botão da luz de emergência em seu traje de proteção. Uma luz química se acende dentro de seu traje, iluminando seu rosto com um brilho amarelado doentio. Mas a luz começa a piscar, indicando algum defeito. A luz de um lado de sua máscara protetora se apaga, deixando metade de seu rosto na escuridão. Mas esse é o menor de seus problemas, porque toda a sua atenção agora está focada na sombra que se move em seu rosto. É a sombra de uma aranha. Seus olhos se arregalam quando a aranha para e se levanta sobre as patas traseiras. Aracnofobia, o medo de aranhas, e ciafofobia, o medo de sombras, são algumas das fobias mais comuns, e o arquivo SCP de hoje é uma combinação terrível e perigosa de ambas. Eu sou o Dr. Bob, e este é o SCP-538, também conhecido como as Aranhas Sombrias. SCP-538 é o que parece ser um tipo de sombra viva, não muito diferente do SCP-017, embora essas sombras sempre assumam a forma de uma espécie desconhecida de aranha. Essas aranhas anômalas buscam as sombras de outros seres vivos, fixando-se à borda da sombra de tal forma que suas próprias sombras não sejam obscurecidas. Aranhas fixadas a uma sombra parecerão se alimentar dela. Isso permite que elas cresçam rapidamente, com adultos medindo uma área total de cerca de 15 centímetros quadrados. Ao atingir o tamanho completo, elas continuam se alimentando apenas para mantê-lo. O processo de alimentação parece não impactar o hospedeiro, e as aranhas podem permanecer em uma sombra por tempo indeterminado. Apesar de aranhas se alimentarem das sombras de objetos inanimados na ausência de criaturas vivas, essas sombras parecem não fornecer os nutrientes necessários, levando à atrofia e diminuição do tamanho das aranhas. O SCP-538 só prospera quando conectado à sombra de um organismo vivo. O SCP-538 não está preso à sombra onde se encontra. As aranhas mostraram que podem se mover por áreas para alcançar um novo hospedeiro, apesar de encolherem quando não estão ligadas a uma sombra, perdendo até 2 centímetros quadrados por segundo longe de uma sombra. Se ficarem presas ao ar livre, sem sombra para se alimentar, diminuirão até desaparecerem completamente, momento em que essa instância individual do SCP-538 é considerada terminada. As aranhas geralmente evitam esse destino graças ao seu movimento extremamente veloz, com adultas medidas se movendo até 1 metro por segundo. Embora as instâncias do 538 sejam geralmente benignas, parecendo contentes em simplesmente viver na sombra de seu hospedeiro, elas atacarão se estiverem assustadas, revelando o visto de verdadeiro perigo dessas aranhas anômalas. Se as aranhas estiverem agitadas, geralmente devido a movimentos rápidos de seu hospedeiro, elas morderão a sombra do organismo antes de tentar fugir. Uma vez mordido, o indivíduo azarado passará por 5 estágios distintos, todos ocorrendo ao longo de aproximadamente 1 hora. Durante o primeiro, o sujeito relatará
dor na área do corpo correspondente à parte da sombra mordida, sem feridas de perfuração ou outras marcas visíveis no local. Nesta fase, foram relatados efeitos psicológicos menores, como aumento da irritabilidade e tendência do sujeito mordido a reagir agressivamente contra aqueles ao seu redor. A segunda fase ocorre 10 a 15 minutos após ser mordido. O indivíduo suará mesmo sentindo frio e sua pele ficará vermelha e quente ao toque. A terceira fase começará 25 a 30 minutos após a mordida. Nesse estágio, os efeitos psicológicos ficam evidentes, com o indivíduo por Deus se tornando agressivo e tentando atacar pessoas próximas. A fala deles estará arrastada e podem apresentar comprometimento das habilidades motoras. A quarta fase começa entre 40 a 45 minutos, com a cor da pele, mudando de vermelha para branco pálido conforme a temperatura central cai de 5 a 8 graus Celsius. O estado psicológico também muda de extremamente agressivo para excessivamente arrependido, culpando o comportamento anterior por não se sentirem bem. Após se desculparem, eles pedirão para se retirar e se refugiar em um local escurecido. A quinta e última fase ocorre 55 a 60 minutos após a mordida, momento em que o sujeito enfrenta um fim terrível para todo o suplício. Todo o seu corpo se dissolverá rapidamente em um líquido translúcido, enquanto, ao mesmo tempo, sua sombra se desintegrará em várias instâncias menores do SCP-538. A prole da aranha mede apenas 4 centímetros de largura, e as novas instâncias logo procurarão suas próprias sombras para se anexar e se alimentar. Não há cura conhecida para uma mordida do SCP-538, sendo que nem a morte interrompe o processo. Em vez disso, se o sujeito expirar durante as primeiras fases da condição, a morte fará com que a etapa final ocorra imediatamente. Felizmente, apenas mordidas em áreas de pele exposta na sombra de uma pessoa parecem causar esses efeitos. Mesmo tecidos finos como algodão parecem ser suficientes para impedir o início do processo. A Fundação SCP mantém várias instâncias do SCP-538 em uma sala branca de 15x15 e 3 metros acessível somente por uma eclusa de ar. 4 luzes de 200 watts iluminam uma mesa central, onde o pessoal da classe D, em coma induzido, é mantido estável para alimentar os espécimes do SCP-538. Nenhuma outra fonte de sombra é permitida na sala, para que a classe D seja a única fonte de sombras. Qualquer pessoa que entre na sala, seja para reparos ou verificação da classe D, deve usar trajes selados para materiais perigosos com tanques de oxigênio e se mover lentamente para evitar agitar qualquer instância do SCP-538. No início, os médicos designados para examinar o pessoal da classe D podiam entrar sozinhos na sala. No entanto, após os eventos do incidente IRO 500 e 38-1, esse protocolo foi alterado. Durante um ataque da insurgência do caos, houve interrupções nas fontes de energia principal e reserva da área onde fica a cela de contenção SCP-538, bem quando um médico da Fundação examinava o D-Class em coma. A falta de energia levou ao desligamento de todas as luzes na cela de contenção, enquanto, ao mesmo tempo, a comporta, que fornece o único meio de entrada ou saída da sala, prendendo o médico dentro. A energia não pôde ser restaurada para a cela de contenção por mais 18 horas, momento em que o médico foi finalmente removido da cela. O médico soluçava incontrolavelmente enquanto repetia que podia sentir eles rastejando por todo ele. O médico, com aracnofobia recém-desenvolvida, foi obrigado a participar de terapia psicológica e posteriormente transferido. Após este incidente, o protocolo de exame foi atualizado. Agora,
Os exames de saúde da classe D são realizados por um médico, acompanhado na cela por 2 seguranças, cada um equipado com 2 lanternas de 250 watts para uso em caso de outra interrupção das luzes. Se um membro da equipe for mordido por uma das aranhas, ele deve ser imediatamente colocado dentro da cela de contenção do SCP-538 o mais rápido possível, pois a falha em contê-los adequadamente pode levar a uma grande violação de contenção por entidades SCP-538. Pessoas mordidas pelas aranhas, Sombra geralmente tentam esconder o fato. Portanto, qualquer um que tenha contato com elas deve ser cuidadosamente monitorado para identificar sintomas decorrentes da mordida. A rápida disseminação dos SCP-538 e a enorme ameaça que representam para a humanidade os levou a serem classificados como Euclides. Embora a Fundação espere tê-los contido com sucesso, devemos permanecer vigilantes a movimentos nas sombras. Se você avistar algo, não arrisque. Seu futuro corpo, não liquificado, agradecerá por isso. Assista a mais uma entrada dos arquivos do Dr. Bob. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma anomalia, enquanto exploramos os arquivos classificados da Fundação SCP. Obrigado